Assistir um bom filme de animação da Disney é capaz de espantar qualquer tristeza. Maravilhoso! Mas você sabia que se você pausar alguns filmes na hora certa, você vai ver algumas das cenas mais engraçadas da sua vida? Um dos filmes mais legais da empresa nos últimos anos, com certeza, é Divertidamente. E se você assistiu ao filme de 2015, talvez se lembra da cena em que o medo é arremessado no vidro da sala de controle e recebe um monte de boladas das esferas de memórias que são arremessadas contra ele. Mas você talvez não tenha percebido que quando a emoção lilás cola no vidro, a cara que ele faz é ainda pior do que a cara de dor que ele fez depois de receber as boladas. Ele parece mais ou menos com um chiclete que caiu no chão e foi pisoteado. Pobre medo, parece que ele nasceu pra sentir dor. Mas enquanto ele sofre, eu meio que me sinto mal por dar risada dele. E você? Pega a pipoca pra conferir a nossa lista. Tá começando mais um Teen Videos. Assim como as emoções parecem que têm a habilidade de colarem em vidros, outros personagens da Disney parecem que têm o dom de se esticar. Esse é basicamente o que vemos a Mei Lee fazendo logo no iniciozinho de Red, quando a protagonista e suas amigas passam na frente da loja de conveniência, e as meninas puxam a mochila da adolescente. E quando elas fazem isso, se você pausar no momento certo, vai ver como o corpo da garota é puxado para trás, enquanto a cabeça dela fica e o pescoço dá uma bela de uma esticada, quase fazendo ela virar uma girafa. Como isso aconteceu logo no início, antes da garota conseguir os seus poderes de panda vermelho, a gente pode dizer que isso não tem nada a ver com a herança de sangue da sua família. Foi só uma animação muito engraçada feita pelos animadores da Disney, para que quem pausasse na hora certa pudesse ver essa cena super engraçada. Só que parece que a habilidade de esticar o pescoço dessa forma surgiu muito antes da Mei Lee aparecer no mundo Disney. Isso porque ninguém menos que o Rei da Selva, o próprio Tarzan, já teria realizado essa mesma façanha muitos anos antes. A cena em questão acontece quando o homem gorila tá salvando a sua futura esposa dos babuínos selvagens, e ela engancha os pés no pescoço do herói, e à medida que ele vai indo pra frente, ela tá puxando ele pra trás, e o pescoço fica cada vez mais esticado. Além disso, os olhos do pobre coitado ficam completamente esbugalhados. Essa deve ter doído, além de ter me feito dar boas risadas. Falando em Tarzan, pouco antes da cena em que o pescoço do herói se torna uma borracha, outra cena muito engraçada acaba rolando. Quando Jane percebe que um dos babuínos está mordendo seu sapato, ela começa a acertar a cabeça do bicho com seu guarda-chuva. E o engraçado é que se você colocar a cena em câmera lenta ou pausar a cada vez que ela dá uma pancada no animal, você vai notar que os olhos do babuíno ficavam completamente esbugalhados. Mas mesmo assim ele não parava de morder os pés da mulher e acaba voando depois de tomar umas 4 ou 5 pancadas. Indo agora para Encanto, um dos filmes recentes mais legais da empresa do Mickey Mouse, também pegamos algumas cenas bem engraçadas. Em um determinado momento na música da Luísa, a Mirabel fica cercado por vários burros que meio que imprensam a garota. E ela fica tão imprensada entre os animais que se você pausar a cena no momento certo, vai ver ela fazendo uma cara de espremida muito engraçada. A gente sabe que você ama brincar, então confere esse brinquedo irado do Sonic pra você se divertir. É só clicar no link do primeiro comentário fixado e levar o seu pra casa. Outra cena muito famosa dos filmes da Disney é o momento em que a princesa Anna dá um belo de um soco na cara do vilão Hans, depois dele tentar matar ela e a sua irmã e fingir que nada tinha acontecido. Sério, aquele é um dos momentos mais satisfatórios que eu já assisti em um filme de animação. Só que se você, assim como eu, quiser desfrutar dessa cena melhor e ainda rir bastante, é só pausar ela no momento certo, que você vai ver literalmente a mão da Anna entrando na fuça do vilão de uma maneira que se a gente vê a cena normal jamais vamos perceber. Fala pra mim, não dá ainda mais satisfação ver essa cena dessa forma? A cara do Hans fica completamente deformada pelo soco que a princesa dá nele. Ainda foi pouco comparado a tudo que ele fez, mas isso já valeu pra gente dar boas risadas. É tudo de bom. Mas se a Anna foi a responsável por fazer a cara do Hans ficar daquele jeito, também temos que lembrar da parte em que a própria rainha de Arendelle também fez uma muito hilária. Isso aconteceu na famosa cena do acidente envolvendo as duas irmãs,
quando ainda eram crianças. Quando a Anna pula e a Elsa escorrega e acaba acertando o rosto da irmã caçula, se você pausar no momento certo, vai ver que a cara da princesa se mistura com a mágica de gelo e forma uma imagem que fica difícil de decifrar se a pequena garota estava com dor ou se estava dando risada. Além disso, parece que tem um monte de magia azul da neve saindo da boca dela ao mesmo tempo. Essa é uma cena séria e eu não devia ter pausado nela, mas agora que eu pausei não consigo mais parar de achar que a Anna estava espirrando. Pelo menos é assim que eu imagino um espirro mágico. Outra cena que eu acabei descobrindo acidentalmente quando assisti um dos meus filmes preferidos acontece em Zootopia e não faz o menor sentido. Quando Nick consegue escapar do vagão de trem com a Judy e mostra pra ela a maleta, a personagem fica tão feliz que dá um soquinho no braço. E se você pausar no momento certo, um pouquinho antes dessa ação, vai notar que o braço dela fica retorcido de tal forma que parece que ela é de borracha, ou na verdade tá virado pro outro lado. E além disso, no momento em que a Judy toca no braço do Nick, pausando você pode até mesmo ficar com medo, já que o Nick faz por um milissegundo uma cara de raposa louca. Ufa, ainda bem que foi só uma ceninha rápida. Por falar em cenas que os personagens ficam com cara de loucos, a parte do restaurante em Incríveis 2 não podia ficar de fora. Ela rola quando o Flecha, o Senhor Incrível e a Violeta entram na lanchonete e se sentam à mesa. Então um funcionário vem até eles e enche os seus copos com água. A Violeta então tá bebendo quando percebe que na verdade é o garoto da escola que ela é afim. E nesse momento acontece uma das cenas pausadas mais engraçadas da Disney que eu já vi. A gente vê a filha do casal com os olhos completamente esbugalhados e ainda por cima levemente vesga, olhando para as duas direções ao mesmo tempo. Tudo isso enquanto sai uma jatada de água do nariz dela. Sério, eu adoro essa imagem. Sempre que eu tô muito triste, ela me faz rir bastante. Se você ama desenhos animados, eu tenho uma novidade incrível pra você. Lançamos um novo canal de quiz. Nele a gente vai testar nossos conhecimentos sobre desenhos e filmes favoritos, como Bluey, Peppa Pig e muitos outros. Vamos para uma jornada cheia de desafios, risadas e muita diversão com Wavy. Não perca tempo, se inscreva agora mesmo no link que tá na descrição ou aponte sua câmera pro QR Code na tela e comece a jogar. Te espero lá, hein? Voltando agora um pouco no tempo, indo para um dos filmes da Disney mais famosos dos anos 90, que é Hércules, também encontramos uma parte em que, se você prestar bastante atenção, vai notar que é bem engraçada. Os dois servos de Hades são enviados pelo vilão e se transformam em uma versão fêmea de um Pégasus. Eles atraem o cavalo alado para um local e lá revelam sua verdadeira forma para o animal, que estava já caidinho pela fêmea da sua espécie. Só que assim que ele percebe que tudo aquilo não é real e a Pegasus Rosa se parte no meio e se transforma nos dois diabinhos, a cara que ele faz é hilária. Os dois olhos simplesmente saltam para fora das órbitas, ao mesmo tempo que a boca dele se abre bastante. Essa é uma das caretas mais bem feitas em toda a história da animação da Disney. Não. Ele tem toda a razão. Só que o mais legal é que na cena seguinte a gente nota uma outra coisa também muito engraçada. Como falamos, a Pegasus Rosa na verdade era um disfarce dos dois servos de Hades. E quando eles assumem a sua forma real, se você pausar na hora certa, vai notar que os olhos dela ficam ainda mais esbugalhados que o do Pegasus do Hércules. E a sua cara fica ainda mais engraçada que a dele também. Na verdade, se você colocar em câmera lenta, vai ver o bicho fazer as caras mais sinistras do desenho, com os olhos aumentando e diminuindo de uma maneira bem legal, apesar de ser um pouco assustador. Em Luca, o filme da Disney que se passa na Itália e conta a história dos dois garotos peixe que se passam por humanos, a gente também encontra uma cena muito engraçada que talvez você nunca tenha notado. Quando Luca e Alberto estão na casa da Júlia para jantar uma macarronada feita pelo seu pai, os garotos ficam em apuros, já que nunca usaram talheres na vida. Então Alberto pega a massa com as mãos e joga na boca. Mas se você pausar durante essa ação, vamos ver que o personagem fica com a boca completamente de lado, enquanto olha pro pai da Júlia. Eu ri demais quando vi isso pela primeira vez, até porque o Alberto é o meu personagem preferido desse filme. E para finalizar a nossa lista, vamos falar de mais uma cena de Encanto.
E mais uma vez envolvendo a Mirabel. Quando ela encontra o seu tio Bruno vivendo nas paredes da casa, ela descobre que ele tem um parafuso meio solto. E em um determinado momento ele joga um pouco de sal para trás e pega exatamente na cara da garota. Na hora exata em que isso acontece, a cena fica muito engraçada, como se ela tivesse comido parte do sal. Coitada da Mirabel. Até que deu um dó dela nessa parte. Ou será que não? Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!